Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Permaneceremos juntos, meu caro ouvinte, nessa proposta de crescimento, de amadurecimento dos valores do Espírito, da busca incessante pelos ensinamentos de Jesus como alicerces fundamentados na moral cristã, conduzindo-nos para o bem, sempre buscando as bases da codificação kardeciana, da doutrina espírita. Você já sabe, para nos ajudar, estamos utilizando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo e a editora é da Federação Espírita Brasileira. E dando continuidade aos capítulos, hoje vamos estudar o capítulo O Estribilho Fatal. Estribilho, meu caro ouvinte, significa coisa que se repete. E fatal, certamente não é positivo. E ele começa dizendo: é comum, muito comum, ouvirmos aqui e acolá esse estribilho. Se eu fosse rico, bem sei o que faria. Ao pé de mim jamais haveria necessitados. Mas sou pobre, nada posso fazer. Se eu tivesse instrução, se soubesse falar, discorrer com acerto e precisão, defenderia com denodo e coragem a causa do bem e do direito, da verdade e da justiça. Mas não tenho saber algum. Vi-me impossibilitado, por isso ou por aquilo, de estudar ou de me instruir. Portanto, o que posso fazer? Se eu fosse médico, ocupar-me-ia de preferência em atender com carinho e solicitude aos enfermos pobres, esses desfavorecidos da fortuna, que vivem desprezados e sucumbem inúmeras vezes à míngua de assistência. Mas não sei curar, ignoro de todo a ciência de Esculápio. Que hei de fazer? Se eu ocupasse posição saliente na sociedade, se tivesse prestígio perante os que governam, muitas iniquidades eu saberia evitar, muitos abusos saberia prevenir, mas não tenho influência alguma. Que posso fazer? Se eu dispusesse de tempo, ocupar-me-ia das coisas espirituais. Procuraria educar, desenvolver as faculdades de meu espírito. Investigaria o campo infinito do ignoto e de todos os conhecimentos que conquistasse. Faria coparticipantes o maior número possível de pessoas. Mas, infelizmente, não tenho tempo. Se eu fosse industrial ou comerciante, tornaria os operários e caixeiros em meus interessados. Mas, ai de mim, vivo lutando pela vida. Se eu fosse profeta, alega ainda um derradeiro, procederia com o máximo escrúpulo, obraria prodígios em benefício da humanidade. E onde iríamos parar se continuássemos a declinar o enfadonho estribilho da condicional se eu fosse, se eu tivesse? Pergunta Pedro de Camargo para todos nós, meu caro ouvinte. Que questionamentos estamos fazendo para postergar o cumprimento do nosso dever perante a vida? Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O subitem Causas atuais das aflições. Item 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, meu caro ouvinte, é muito importante observar essas duas fontes originárias dos males que atravessamos. Umas como resultados fora desta vida, ou seja, dentro do processo da reencarnação, nós somos hoje a consequência. Somos hoje aquela semente que plantamos e que germinou frutos em nós mesmos, com a mesma qualidade da semeadura. E, portanto, essa causa reside em existências passadas. Porém, muitas causas
tem origem nesta própria vida. Muitos males surgem por causa da nossa preguiça, da nossa omissão, da nossa fuga espetacular, da anestesia de consciência. Nós supomos precisar de grandes recursos para poder agir no campo do bem. No entanto, o bem pode ser feito de inúmeras formas. Às vezes, tolerando, silenciando, aceitando as pessoas como elas são, sendo mais flexíveis, vivendo muito mais a proposta do bem em nossas vidas do que impondo regras ou estabelecendo recursos de conduta que muitas das vezes as pessoas não querem receber. Muitos não querem nem sequer, às vezes, serem ajudados. E então nos tornamos inoportunos por insistir, por constranger, por oferecer ideias como se a vida da outra pessoa nos pertencesse. Então nos desgastamos e realizamos uma espécie de constrangimento que causa repulsão. E, inúmeras vezes, também estabelecemos possibilidades materiais para ajudar. Quanta possibilidade de auxílio do bem pode ser feito pelas nossas próprias mãos, pela nossa própria prece, pela nossa vontade de servir, de aprender e amar, ocupando a função que nos cabe, sendo úteis, principalmente dentro de casa. O que é que está faltando para fazer? Onde é que eu posso ajudar? O que é que eu devo fazer? O que é melhor fazer? O que eu devo fazer quando alguém deveria ter feito algo e, por conta da necessidade da coletividade, da família, ficou sem ser feito e eu posso fazer? Para depois conversar com a pessoa que é de direito e convidá-la a realizar a sua função. Sem violência, sem menosprezo, sem ofensas, sem palavras que possam ferir. E assim estaremos realizando possibilidades cada vez maiores, onde eu posso servir no meu núcleo religioso. O que tenho a fazer? Qual é o meu talento? Onde eu posso ser mais útil para a seara do Cristo, para o trabalho com Jesus, de modo que eu possa também ser útil dentro do campo do bem, no núcleo religioso. Vamos continuar abordando o estribilho fatal já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo Estribilho Fatal, da obra Nas Pegadas do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Então são aquelas repetições que nós pronunciamos e que nos afastam do compromisso com justificativas inoperantes. Por que será que todos se julgam deslocados quando se reportam à prática do bem, ao cumprimento do dever moral? Por que não tem o rico vontade de socorrer os pobres? Por que não se compadecem os médicos dos enfermos indigentes? E o homem culto, por que não pugna pelos ideais elevados e nobres, dando-lhes o melhor de sua inteligência e saber? E o industrial e o comerciante prósperos, por que não interessam em seus gordos lucros os operários e auxiliares honestos e diligentes? E o profeta,
Por que não desdenha e avilta o dom que o céu lhe outorga? Porque todos querem fazer o que não podem e deixar de fazer o que podem. Por que não faz cada um o bem onde está e como se acha? Porque enxergam o dever alheio e não veem o seu próprio dever? Porque pretendem alterar a ordem que o destino de cada um tem estabelecido? Porque lamentam com Jeremíadas o não fazer por não poder, quando descuram daquilo que podem e devem fazer? Porventura Deus vai julgar o homem pelo que ele deixou de fazer por não poder? Ou antes o julgará por aquilo que deixou de fazer, podendo fazê-lo? Que nos importa, pois, o que não podemos fazer? Antes, o que nos importa, e muito, é o que podemos fazer. Portanto, antes de nos lamentarmos do que não podemos fazer, façamos desde logo o que podemos, seja lá o que for. E a verdade é que todos podem alguma coisa, muita coisa mesmo, desde que queiram. As lamúrias são filhas do subterfúgio, do sofisma, da má vontade, do egoísmo, numa palavra. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi obtereis, o item 12. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar e a outra das tribulações de que ele se constitui a causa primária, pela sua incura ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia, se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se pudéssemos pôr freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéssemos de temer as vinganças. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos do mau pensamento que nos podem causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, à nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha então na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim,
para que aquele tenha a responsabilidade de seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Então, meu caro ouvinte, nós já temos a consequência dos males do que causamos em existências anteriores. Se ainda permanecermos inalterados na proposta de renovação do caráter, então faremos um agravamento. O dever de cada um é o dever simples, é o dever imediato. Faça a cada um o que pode e o que deve, no momento. Ulteriormente, à medida que lhe seja possível, fará o mais e o melhor. Há pais que abandonam seus lares e seus filhos e andam pregando moral às massas, insensatos. Pretendem fazer o mais sem fazer o menos. Pretendem atingir o dever longínquo antes de haverem cumprido o dever imediato. Evangelizadores há que pretendem doutrinar homens e espíritos, sem curar dos seus próprios defeitos. Loucos, querem aperfeiçoar a outrem sem primeiramente se aperfeiçoarem a si mesmos. Querem dar antes de possuir. Tal como somos e como estamos, cumpramos o dever, conforme ele se nos vai apresentando na ocasião, segundo as luzes de nossa consciência. Espelho fiel, onde a justiça indefectível de Deus se reflete. Abaixo os fatais estribilhos. Se eu fosse, se eu tivesse. Vamos substituir esses estribilhos, meu caro ouvinte, por eu sou capaz, por eu estou disponível, por eu estou disposto, eu desejo servir, por eu posso ser útil, eu posso aprender, eu posso me engajar e me compromissar com um trabalho do bem, sendo assíduo, sendo um bom frequentador, aprendendo a obedecer, fazendo uso da razão e o consentimento do coração para renunciar àqueles arrastamentos aos quais nos permitimos e que são os responsáveis pelos males que nós causamos atualmente para nós mesmos. E assim não teremos desculpas, e assim não realizaremos fugas espetaculares. E através do compromisso do trabalho do bem, nós teremos a oportunidade de nos enxergarmos melhor, de nos propor a nós mesmos uma renovação moral justa, digna e consistente. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 16, versículos 28 a 33. Aqui Jesus está se despedindo dos discípulos para ser entregue nas mãos do mundo e ser crucificado, e voltar ao Pai. Mas afirma não estar a sós, por estar com o Pai.
e assim nos mostra que Ele permanecerá conosco, para que nele possamos ter paz. Porque o mundo nos trará tribulações, e não encontraremos no mundo, meu caro ouvinte, a satisfação plena, o preenchimento dos vazios emocionais e espirituais que trazemos dentro de nós. Por isso, tenhamos bom ânimo, vençamos o mundo vivendo no mundo, sem os excessos, com toda a oportunidade de crescimento que a escola Terra pode nos oferecer com Jesus hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.